Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje a João, capítulo 1, dos versos 15 ao 28. E aqui nós vamos ver o testemunho que João Batista dá a respeito de Jesus Cristo. Ele começa dizendo assim, então: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então: Por que batizas, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, João Batista proclama aqui para vários grupos de pessoas a respeito de Jesus e sobre a sua obra. O testemunho de João, então, nos ensinam aqui algumas coisas que também nós podemos proclamar e devemos, então, testemunhar. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que João afirma que Jesus é Deus eterno, pois já existia antes de João, mesmo tendo nascido antes de Jesus. João era aproximadamente 6 meses mais velho do que Jesus homem, mas Jesus é Deus eterno, ele já estava com Deus, ele já é Deus desde antes da fundação do mundo. Então Jesus, como homem, nasceu depois de João, mas como Deus, não é gerado e nem nascido. Jesus é eterno. Então essa é a primeira proclamação, o primeiro testemunho de João a respeito de Jesus. Ele diz mais, que por ser plenamente Deus, Jesus tem todo o poder para abençoar com graça abundante. Jesus é gracioso. Deus é gracioso por ter enviado Jesus Cristo para salvar pecadores. Ele diz mais aqui, que a lei de Deus, conforme foi revelada por Moisés, mostra o pecado e condena o homem à morte. Mas que em Jesus nós temos a graça do perdão dos pecados e a vida eterna. Esse era o testemunho de João Batista. A sua pregação consistia nisso, em revelar quem é Jesus e a sua obra. Ainda mais, João Batista nos ensina que Deus só pode ser verdadeiramente conhecido e adorado por meio de Jesus Cristo, que disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele escreveu isso, João o Evangelista, em João 14,6. Também nos ensina que ele, João Batista, foi enviado para preparar o caminho para o ministério de Jesus. O Messias, né? O Messias prometido, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. João foi enviado para preparar o caminho, para anunciar que o Messias viria, que a salvação estaria chegando, que a salvação estaria próxima. E essa salvação é somente em Jesus Cristo. Como acabamos de lembrar aqui, Deus só pode ser conhecido e adorado, cultuado por meio de Jesus Cristo. Não há outra forma e outra maneira disso acontecer. E por fim, João Batista reconheceu então a divindade de Cristo, a superioridade dele e a sublimidade do Senhor Jesus, a ponto dele, João, que era um profeta de Deus, se colocar diante de Jesus como menos que um escravo, pois ele afirmou não ser digno de sequer desamarrar
as sandálias dos pés de Jesus. Ou seja, João Batista se mostrou tão humilde que ele não se considerava e não se via digno nem de se aproximar de Jesus para desatar as correias das sandálias, quanto menos lavar os pés de Jesus, pois isso era o serviço de um escravo. Ele considerou-se ainda, ele se viu diante de Cristo menos do que um escravo. Então é isso que devemos proclamar a respeito de Jesus. Devemos vê-lo e entendê-lo, recebê-lo e acolhê-lo como Deus, como Senhor, como Salvador, e isso deve nos humilhar na presença e por causa da superioridade, sublimidade, divindade que é e que tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso deve nos animar, nos encorajar a vivermos para Ele neste mundo mau, anunciando então a sua salvação. Aprendamos isso com João e com João Batista e proclamemos essa mensagem a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.